E agora a gente conversa com Augusto Lerner Krieger, coordenador de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil. Augusto, muito obrigado por aceitar nosso convite e eu gostaria de saber do senhor uma avaliação, como que o senhor avalia esse segundo dia de conflitos com ataques dos dois lados, de Israel e de Irã. Está dentro do que se imaginava depois do primeiro dia de tensão nessa sexta-feira? Boa tarde, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Bom dia, não. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Record News. É o que se espera de um conflito que deu início no início da quinta-feira à noite aqui no horário de Brasília, no Brasil, e também de madrugada já em Israel, Jerusalém, Tel Aviv e também Teherã, logo depois do primeiro ataque israelense que pegou tantos israelenses de surpresa e principalmente os iranianos, que ataques que em Teherã, capital iraniana, e também em bases no qual as forças iranianas se concentram, também locais onde o Irã produz o enriquecimento de material nuclear, que tem como sua intenção principal, segundo os principais analistas e especialistas, na produção de uma arma nuclear. Então, a partir disso, tivemos esse primeiro ataque israelense que devastou e eliminou grande parte da cúpula militar das guardas revolucionárias do Irã e também do exército iraniano. É importante ressaltar que são dois corpos diferentes. O exército iraniano responde ao presidente do Irã e também as guardas revolucionárias que guarda o regime iraniano responde diretamente ao Ayatollah Ali Khamenei. A partir disso, tivemos uma resposta iraniana que era esperada, inclusive, por entidades israelenses, primeiro-ministro, presidente e as forças de defesa de Israel. Foi um ataque na sexta-feira em Israel, já no início da noite da sexta-feira à tarde aqui no Brasil, com mais de 250 mísseis balísticos. A maioria deles foram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Uma informação que eu acho que é importante trazer para as pessoas que nos acompanham: os mísseis balísticos iranianos eles são interceptados por outros sistemas de defesa de israelense, não pelo Iron Dome, pelo sistema Iron Dome, que é um sistema que é utilizado para a defesa de drones e também de mísseis de menor alcance, como mísseis do Hezbollah e do Hamas. E a partir disso, agora a gente vê hoje, já sábado, esse segundo dia de guerra entre Israel e o Irã, e as forças de defesa de Israel declarando que o espaço aéreo iraniano hoje não tem mais nenhum impeditivo para os caças israelenses entrarem no espaço aéreo iraniano e, a partir disso, conseguirem fazer as operações que o exército de Israel entende que são necessárias para impedir a produção de armas nucleares, o enriquecimento de urânio do regime iraniano. E o que é esperado já nessa noite de sábado em Israel, principalmente tanto na sua capital, Jerusalém, quanto em Tel Aviv, o centro econômico, é que ocorra mais um ou mais de um ataques iranianos novamente com drones e também com mísseis balísticos que o Irã lançou no dia anterior e também provavelmente vai lançar hoje à noite em Israel. É o que as fontes israelenses esperam. Os próximos capítulos, os próximos dias dirão por essa intensidade do conflito, se ela vai continuar ou se ela vai continuar ou se ela vai se manter, como a gente consegue ver agora, somente Israel e Irã, ou se pode entrar outros países nesse conflito. Essas tensões entre Israel e Irã já duram décadas. Nos últimos anos, Israel, no ano passado, em outubro do ano passado, o Irã lançou mísseis contra o território israelense. Israel executou um líder do Hamas dentro do Irã. Agora, esse conflito diretamente com esses lançamentos, com horas de diferenças de um país para o outro, esse conflito em si, ele era esperado já na região? Ele começou a ser esperado principalmente a partir do 7 de outubro, quando ficou enfatizado que o Irã, através das suas proxies, tanto os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e principalmente a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas na faixa de Gaza, começaram a atacar Israel. E a partir disso, Israel não somente conseguiu eliminar boa parte dessas ameaças, dessas proxies iranianas no Oriente Médio, mas ficou cada vez mais claro
que a possibilidade de um ataque, de um confronto entre Israel e o Irã a partir do dia 7 de outubro seria cada vez mais provável, e é o que a gente começou a ver em 2024, com aumentos das tensões entre os dois países. Pela primeira vez na história, tanto o Irã atacou Israel, quanto Israel atacou o Irã, tanto em abril de 2024, na primeira rodada desses acontecimentos, e logo depois, em outubro, na segunda rodada de tensões entre os dois países. Mas, claro, tudo isso sem falar que também é um dos pontos principais do ataque agora, que começou na noite de quinta no Brasil e madrugada no Oriente Médio, assim, sem sombra de dúvidas, a questão do programa nuclear iraniano, no qual Israel diz e afirma que é algo que Israel não pode deixar ele avançar, no caso, na produção de armas nucleares que possam colocar em risco a existência do único Estado judeu, não somente no Oriente Médio, mas de todo o planeta Terra. A partir disso, a gente vê, com todos esses fatores que eu trouxe à mesa aqui, mas principalmente na questão da questão nuclear iraniana, Israel, enfim, resolveu partir para a ofensiva com o objetivo, sim, de eliminar essa ameaça nuclear iraniana. E é importante fazer uma ressalva que há 60 dias, Donald Trump, presidente norte-americano, e responsáveis pela diplomacia iraniana estavam negociando um possível novo acordo nuclear, e o Trump deu 60 dias para esse acordo conseguir sair do papel. No dia 61, na quinta-feira à noite aqui, já sexta-feira de madrugada, no Oriente Médio, Israel não esperou mais por esse avanço que não estava acontecendo nesse possível novo acordo entre Estados Unidos e Irã, um acordo nuclear, e a partir disso Israel fez essa ofensiva e os seus desenvolvimentos nós estamos acompanhando agora. Inclusive, havia a expectativa, estava na agenda uma nova reunião para discutir o acordo nuclear amanhã, e o Irã se retirou das discussões desse acordo nuclear. O Irã já tem uma das forças armadas mais poderosas da região. Por que essa ameaça nuclear representa um passo a mais? É a justificativa de Israel para esse ataque de forma defensiva. Por que a ameaça nuclear representa um ponto a mais para o ataque de Israel? Bom, acho que é importante dizer que aconteceria mais uma rodada de negociações em Omã, um país-chave no Oriente Médio que tem relações tanto com o Ocidente quanto também com o eixo, o arco xiita no Oriente Médio, representado principalmente pelo Irã. Mas a partir desse ataque ou dessa defesa preemptiva, esse ataque preemptivo israelense para o Irã não conseguir obter armas nucleares, a gente conseguiu ver a partir de agora, inclusive com declarações de responsáveis iranianos, dizendo que as negociações elas estavam encerradas. Isso é uma atitude dentro da ótica das relações internacionais que era esperada, porque como o ataque começou e se o Irã permanecesse numa posição de negociações juntamente com os norte-americanos, mostraria uma posição muito fraca e de desgaste, tanto internamente no país quanto externamente, principalmente no Oriente Médio. E por isso, essa questão, pelo menos até o momento, ela foi estagnada na questão dessa negociação. Segundo ponto, porque Israel não pode tolerar um Irã com uma arma nuclear, eu quero trazer 2 pontos que eu acho muito importantes, Renato. O primeiro deles, que desde a Revolução Islâmica no Irã, desde 1979, quando caiu o regime de Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelo Ocidente, inclusive tinha 2 grandes aliados, que era tanto Israel quanto os Estados Unidos, que ele caiu em 79, veio o regime de Khomeini, uma das grandes objetivos do regime iraniano é a destruição do Estado de Israel, e eu não falo pela minha suposição, eu digo isso por frases, por declarações, por mensagens de líderes do regime iraniano desde 79 até o ano de 2025, que é um dos objetivos, entre aspas, a eliminação do regime sionista da face da terra. A partir disso, com essa intenção, com esse objetivo do desenvolvimento de armas nucleares, de enriquecimento de urânio, para falar a melhor expressão, de enriquecimento de urânio do Irã
a níveis acima do ideal, que seria mais de 20%. O Irã já está hoje em dia com mais de 65% de urânio enriquecido, e para tu chegar numa bomba a 90% é um tempo muito curto. Israel entendeu que um Irã com uma arma nuclear, com uma possibilidade de colocar ogivas nucleares, com a produção de armas nucleares, em um míssil, desses mísseis que o Irã vem lançando contra Israel, se o míssil desse, que é possível sim portar uma ogiva nuclear, ele for lançado contra Jerusalém, contra Tel Aviv, ele atingir o seu destino, ele pode automaticamente matar 40, 50 mil israelenses. E a partir disso, a comunidade judaica também, do mundo inteiro, mas citando principalmente Israel, eles aprenderam um fato, uma questão muito importante, principalmente com a lição do Holocausto. Quando alguém diz que quer se levantar para te eliminá-la, isso aí foi aprendido na dor do Holocausto, e hoje em dia o que a gente vê é Israel tentando prevenir um novo Holocausto, dessa vez não contra judeus na Europa, mas sim contra a comunidade judaica, e não somente contra judeus, contra cristãos e também a comunidade muçulmana que vive em Israel, tentando impedir um lançamento, a produção e consequente o lançamento de uma arma nuclear do Irã contra o Estado israelense. Augusto Lerner Krieger, muito obrigado pela atenção, coordenador de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil. Muito obrigado por conversar com a gente e trazer esses esclarecimentos. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.